Gostaria de iniciar aquilo que tenho para partilhar convosco hoje por relembrar 2 ou 3 aspectos que me parecem também importantes para a análise do negócio e para a análise empresarial. Nessa altura, eu referi que em 3 dimensões, numa dimensão económica, numa dimensão de segurança e numa dimensão política, havia 3, digamos, elementos, 3 dinâmicas que seria muito importante termos presentes para compreendermos e desenvolvermos o nosso pensamento relativamente à matéria. Do ponto de vista económico, a questão central é que a África, em geral, as economias africanas, em geral, são ainda aquilo que começaram a ser no momento da modernização das economias africanas no final do século XIX, início do século XX. Ou seja, são essencialmente exportadoras de matérias-primas minerais, matérias-primas agrícolas. Esta, digamos, condição leva a que, hoje, no início deste século XXI, os países africanos, regra geral, tenham um posicionamento muito interessante em termos da divisão internacional do trabalho, em termos da economia global. Porquê? Porque estamos num contexto em que é previsível que nos próximos anos, se não décadas, aquilo que aconteceu nesta década vai continuar. Ou seja, uma procura sustentada e crescente de matérias-primas, quer de natureza mineral, particularmente energética, quer de natureza agrícola, particularmente a produção de alimentos. E isto por várias razões, uma das quais a razão principal. Essa razão principal tem um nome, China. A China, e particularmente o desenvolvimento chinês, sustentadamente nestes últimos anos, não só nos últimos 30 anos, mas particularmente nos anos desta década, levam a uma integração cada vez maior da população chinesa nos circuitos do mercado e, portanto, um aumento da procura de milhões e milhões, dezenas de milhões, centenas de milhões de pessoas. O efeito acumulado de tudo isto, em termos da economia internacional, leva, entre outros fatores, mas sendo este o essencial, leva a que, efetivamente, nós possamos, e por aqui me fico, prever, com alguma razoabilidade, que a procura de matérias-primas provenientes do continente africano vá ser sustentada e possa ser encarada como um fator de financiamento do desenvolvimento. Este é um primeiro ponto. Um segundo ponto, do ponto de vista da segurança, que eu referi e que volto aqui a citar, porque me parece muito importante, repito, para a questão empresarial e dos negócios, é a questão da segurança. Os anos 90, particularmente a primeira metade dos anos 90, caracterizaram-se, na generalidade dos países africanos, particularmente nos países da África subsaariana, por uma eclosão e desenvolvimento de conflitos violentos em 21 países. Estes conflitos violentos tiveram origens diversas, mas, digamos, um elemento foi comum. Foram conflitos internos, não foram conflitos entre países, com uma única exceção, Etiópia e Eritreia. Foram conflitos internos desencadeados pelo enfraquecimento do Estado, dos Estados africanos, pela incapacidade dos poderes centrais, dos governos centrais, em conseguirem assegurar a soberania sobre a totalidade do território e, portanto, pelo aumento da competição pelo poder e pelo surgimento, inclusivamente, de fenómenos de utilização de recursos transportáveis, particularmente de natureza mineral e madeiras, e marfim, para financiar os esforços de guerra. Estes conflitos violentos em África
levaram a que, ao longo da década de 90 até, digamos, ao início da segunda metade dos anos 90, o panorama apresentado sobre o continente africano, nos média internacional, levasse, digamos, a um pensamento de violência generalizada, pobreza generalizada, incapacidade de desenvolvimento. Essa situação hoje mudou. E do ponto de vista da segurança, que é um dos elementos essenciais para o negócio e para a atuação das empresas, com alguns pequenos focos localizados, existe uma situação de estabilidade que eu iria caracterizar como uma estabilidade com alguma sustentabilidade. Ou seja, há uma posição comum em termos de África, dos regimes africanos, da Organização Continental União Africana, das organizações regionais, absolutamente hostil ao desencadeamento de qualquer conflito violento, seja ele onde for e de que natureza tenha. Nesta altura, do ponto de vista do desenvolvimento económico e da atuação empresarial, a situação, do ponto de vista de segurança, repito, com alguns focos em que essa insegurança ainda se verifica, particularmente na região do chamado Corno de África, na Somália, um pouco na fronteira entre o Tchad e o Sudão e em algumas zonas particulares e específicas do norte do Mali, do sul da Argélia e também do norte do Níger. Mas, tirando estes pequenos focos, de uma forma geral, o ambiente é um ambiente propício, do ponto de vista da segurança, ao investimento e ao comércio. E, em terceiro lugar, do ponto de vista político, aquilo que se verificou a partir do final dos anos 90 e no início deste presente década é um fenómeno que está ainda em continuidade, mas que é bastante importante do ponto de vista também do desenvolvimento do negócio e da atividade empresarial. E esse fenómeno tem a ver com uma espécie, com aquilo que está designado como um renascimento político africano. Por outras palavras, as lideranças políticas africanas batalham, não só as lideranças, mas, enfim, também a sociedade civil e empresarial, batalham para uma mudança de paradigma que caracterizou o desenvolvimento da África desde as independências. Mudança de paradigma essa que tem a ver com o facto de que a ajuda ao desenvolvimento não pode continuar a ser olhada de um ponto de vista estratégico de longo prazo como o fator de desenvolvimento. Por outras palavras, existe neste momento uma convicção por parte das lideranças africanas que ou o desenvolvimento provém efetivamente de esforços internos e da criação de fontes de financiamento e de riqueza interna, ou então a ajuda ao desenvolvimento não mais fará do que aliviar crises e aliviar questões de ajuda humanitária. Por outras palavras, o ambiente propício ao desenvolvimento do investimento privado e ao desenvolvimento das empresas e dos negócios está lá e está assente em convicções políticas. Tendo dito isto, hoje gostaria de acrescentar mais 3 ou 4 pontos, digamos, à reflexão, esta reflexão inicial, que, como já devem ter reparado, se vai centrar sobre a África e não sobre o Brasil e a China.